Olá a todos! Sejam muito bem-vindos! Esse é o segundo vídeo da série sobre criar um jogo multiplayer na Godot. Se você não assistiu o vídeo passado, é de extrema importância que assista. Passei muito conteúdo importante para facilitar as próximas aulas. Eu te garanto que sem entender como uma conexão servidor e cliente funciona, você não vai ter uma evolução de qualidade. Vamos para o vídeo. Nessa aula iremos montar a interface e criar o código que vai gerenciar o registro e queda de jogadores. Para começarmos, lógico, precisamos da Godot. Vamos abrir nosso navegador e pesquisar por Godot. Normalmente o primeiro resultado é o site oficial. Entrem nele e verifiquem o link para se certificar. A opção de baixo é para o caso de você querer usar a Godot com suporte à linguagem C#. Para nós interessa apenas a linguagem nativa, então escolham a opção de cima de acordo com a arquitetura do seu sistema. Com o arquivo baixado, basta extrair para uma pasta de sua preferência. No meu caso, vou extrair onde está todos os meus projetos da Godot. Vamos agora abrir a Godot. A minha Godot está em inglês. As duas últimas vezes que instalei a Godot no meu notebook pós-formatado, ela veio em português. Mas ter conhecimento em inglês é muito importante, e tem algumas partes da Godot que ainda não foram traduzidas. Então recomendo escolher o idioma inglês para vocês já indo estudando ele também. Para fazer a substituição basta apertar nesse botão e escolher IN. Agora para criar o projeto vamos apertar sobre esse botão. Encontre a pasta em que você quer salvar seus projetos. Deem um nome para o projeto que lembre de LAN. Vou chamar de LAN simples. Apertem em Criar Folder para a Godot criar uma pasta vazia para os arquivos do jogo. Mudem a versão do OpenGL para 2.0 e confirmem. Eu recomendo trocar a versão do OpenGL por conta de incompatibilidade em alguns aparelhos. A Godot gerou nosso projeto. Primeiro vamos fazer a interface para depois focar no código. Para começar precisamos adicionar um control node. Ele já se encontra aqui na tela principal. Ajustem a tela para que consigam ver ela inteira. Segurando o botão direito você consegue se mover e com a rodinha do mouse alterar o zoom. Agora adicionaremos o primeiro elemento chamado item list. Ele irá mostrar os jogadores conectados. Também vamos precisar de dois line edit, um para a inserção do IP, e outro para o nome. Também vamos precisar de 3 botões. Para fazer duplicatas do nó basta apertar Ctrl mais D. Vou tentar deixar mais ou menos organizado. Não precisamos nos preocupar tanto com o design agora. Para finalizar irei adicionar 2 labels informativos para o IP e para o nome. Temos todos os elementos que vamos precisar. No inspetor dos labels e dos botões vamos alterar a propriedade texto para facilitar a compreensão.
Alterem também o nome dos line edits e dos botões. Assim evitará a confusão com os elementos quando estivermos escrevendo código. Nossa interface básica está pronta. Apertem Ctrl mais S para salvar rápido essa cena. Coloque o nome e clique em salvar. Vamos aqui na parte de códigos criar um novo código para o nosso jogo. Ele irá armazenar os dados dos nossos jogadores e tratar conexão ou desconexão. Basta ir em Scripts, File, New File, e dar um nome ao arquivo. Precisamos de que esse arquivo fique em execução e que possa transitar entre cenas. Para fazer isso podemos incluir ele nos arquivos de carregamento automático. Então vamos nas configurações do projeto, Autoload, escolher o arquivo que acabamos de criar, e apertar em adicionar. Para começar a editar o código irei remover os comentários, que são as linhas cinzas. Agora vamos definir algumas constantes para o nosso jogo. Para quem não sabe o que é constante ou variável, recomendo assistir algum tutorial básico do meu canal. Vou deixar o link da última e melhor série que estou desenvolvendo na descrição. Voltando para o nosso código, a primeira constante que vou criar vai ser o IP padrão. Para confirmar qual é o IP padrão, podemos ir nas configurações do editor e depois em Debug. Precisamos colocar ele entre parênteses. Também vamos adicionar uma constante para a porta. O IP é o endereço do seu computador, a porta é um endereço complementar. Uma última constante para administrar a quantidade de jogadores. No momento ainda não decidi qual vai ser o jogo, então vou deixar um valor qualquer. Se eu estivesse criando um servidor dedicado, eu deveria informar o máximo de pessoas que podem estar logadas no servidor. Logo esse número poderia chegar e ultrapassar 1000. Na porta padrão eu acabei colocando aspas, mas para ela não é usado. Agora vou definir algumas variáveis. Constantes são dados armazenados em memória que não podem ser alteradas. Diferente das constantes, as variáveis podem ser alteradas. Vamos precisar de uma variável para o nome, o identificador de conexão, e até o próprio IP. Quando saímos e reconectamos em uma mesma rede, o IP muda. Sem o endereço IP não conseguimos realizar a conexão cliente-servidor. No método UAID precisamos conectar alguns eventos que acontecem no mundo multiplayer. Esses eventos estão na classe principal e podemos encontrá-los usando getTree. A própria Godot com o IntelliSense irá passar os comandos disponíveis para conexão. Como segundo parâmetro vocês devem escrever self, que significa o próprio objeto. Por fim, como último parâmetro escrevemos o nome do método que será chamado quando o evento acontecer. O nome deve estar entre aspas. Resumidamente, estamos conectando um evento da classe principal para conseguir tratar ele aqui. Para todas as conexões que fizemos, vamos precisar de criar o método relativo. Começando pelo método conectado ao servidor. Esse evento ocorre justamente quando um cliente consegue se conectar ao servidor.
Para conseguir trabalhar com essa conexão, nós precisamos registrar os dados desse cliente. Podemos usar outro método para isso. Porém, aqui precisamos refletir um pouco sobre o funcionamento. Esse evento não é executado em todos os clientes. É executado apenas em quem acabou de se conectar. Então, se a conexão foi sucedida, significa que foi possível criar o cliente. Logo, precisamos disseminar os dados da conexão para o servidor e demais clientes. Se não fizermos isso, ninguém vai ter os dados do cliente, nem sequer vão saber que houve uma conexão. Podemos usar o comando RPC para enviar nossos dados ao servidor, e assim ele poder repassar os dados aos demais clientes. No caso do evento de queda de servidor, o único comando que vou executar vai ser desligar o jogo. Para que um método chamado remotamente funcione, nós precisamos de colocar o remote no início. Como foi nosso cliente que invocou esse método remotamente por meio do RPC, o único que vai receber o chamado do método e os dados é o servidor. Eu havia mencionado para vocês que os dados devem estar centralizados, e que o servidor é o responsável por transmitir os dados. Para armazenar os dados de todos os jogadores, nós vamos precisar de uma lista. Agora vamos refletir um pouco uma situação. Cada jogador conectado vai chamar esse método no servidor passando seus dados. Sabendo que todos os clientes precisam também de ter a lista dos jogadores conectados, alguém pode vir e me dizer que agora basta eu registrar um novo jogador em todos os clientes. Porém, os novos clientes não têm os dados dos clientes que já estão conectados. Então o servidor, além de pedir para os clientes registrarem o novo jogador, também vai precisar passar os já conectados ao novo cliente. Dito isso, para começar o código, vamos verificar se é o servidor que está recebendo o chamado do método. Caso seja, nós fazemos percorrer a lista de jogadores registrando eles no novo cliente. O RPC-ID serve justamente para fazer uma chamada remota em um único cliente. Com o novo cliente tendo os dados dos clientes já conectados, agora basta registrar o novo jogador. Usando o RPC sendo o servidor, o chamado é feito em todos os clientes. É muito importante vocês lembrarem, RPC feito de um cliente vai apenas para o servidor, RPC feito do servidor vai para todos os clientes, e RPC-ID vai para um único cliente. Para finalizar o método de registrar o jogador, precisamos adicionar os dados na lista. Vamos agora adicionar o método de criar servidor. Tanto para o lado do servidor quanto para o lado do cliente, nós vamos precisar de criar um par. O par é a conexão em si, é quem administra o relacionamento entre o servidor e cliente. Primeiro nós criamos uma instância de par para a nossa variável. Após isso, nós podemos usá-la para criar um servidor ou cliente. Ao criar o servidor, algumas informações são pedidas, como a porta e o número máximo de jogadores. Para que ele funcione, nós precisamos pedir para a classe principal usar esse par. Com essas linhas de códigos, nosso servidor já está pronto para receber clientes. Vou mudar o nome da variável id para diferenciar da variável de parâmetro, e usá-la para receber o id de conexão. O servidor é o único que identifica a queda de um cliente. O evento pode ser conectado pelo par que criamos,
E depois podemos fazer uma chamada remota para os clientes saberem dessa informação. Quando o servidor identifica a queda do cliente, o identificador dele vem como parâmetro. Ao fazer essa chamada remota, podemos passar esse dado como parâmetro. O servidor também precisa remover o jogador desconectado do registro. Podemos usar o Remote Sync para executar remotamente e também localmente. Para fazer a remoção do jogador desconectado do registro, percorreremos a lista de jogadores em busca do identificador, e removeremos o item quando encontrado. Lembrem-se, uma chamada remota feita pelo servidor é executada por todos os clientes. Como estamos usando um Remote Sync, o comando também vai ser executado no servidor. Temos o método de criar servidor. Agora vamos criar o de se conectar a ele. Ambos são parecidos, porém agora vamos pedir para o par inicializar um cliente, e também não vamos fazer a conexão com o evento de cliente desconectando. Conforme mencionei anteriormente, o servidor que detecta cliente desconectado, e ele que faz chamada remota para que todos possam remover o cliente da lista. Se atentem apenas a um detalhe. Para criar o cliente nós usamos o IP, que é variável. Vocês não devem colocar a constante IP padrão que criamos. O IP muda toda vez que o aparelho se conecta a uma rede. Se o IP do servidor estiver incorreto, não será possível estabelecer a conexão. Pessoas, eu tinha mais conteúdo para passar para vocês, mas infelizmente não deu. Já estamos completando quase 20 minutos, então vou precisar encerrar por aqui. Espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Ajuda demais o canal. Obrigado.